Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções. E nós estamos abrindo a nossa programação hoje falando a respeito do grande evento Vida a Cores, combatendo o mal do século. Não são poucas as pessoas que estão sofrendo com depressão. E não é só aquela pessoa que foi ao médico e foi diagnosticada com a depressão, que talvez seja o seu caso. Mas, por exemplo, depressão de fim de ano, você que está passando por um luto, você que tem uma tristeza que não acaba nunca, nada te alegra, nada te anima, nada te faz feliz, sabe? Aquela coisa de você dizer assim, eu não sei o que há de errado comigo. Você vai querer aprender hoje nessa programação o que fazer então para se ver livre da depressão. O evento Vida a Cores, que acontece neste domingo 22 de dezembro, é exatamente para ajudar você a sair desse mundo escuro, sem cor, de tristeza, de depressão, de ansiedade. Sabe, essa coisa de você dizer assim, olha, a minha vontade é me deitar e não acordar mais. Porque parece que a vida perdeu sentido para você depois que acabou o namoro, depois que houve o divórcio, depois que esse familiar, esse ente querido faleceu, depois que você perdeu o emprego, sabe? A depressão, normalmente, ela tem um gatilho. E esse gatilho, comumente, se dá a uma perda. E se você, depois de uma grande perda, caiu em um quadro depressivo, perdeu a vontade de viver, está precisando conversar com alguém, pega o telefone, vamos conversar, entre em contato já, através do 11 3573 3535 para ligar e pelo WhatsApp 11 3573 3500. Você pode mandar sua mensagem de áudio ou texto. Durante toda a programação, nós estamos atendendo as pessoas que precisam de ajuda. E você não vai pagar absolutamente nada. Nós temos pessoas aptas para te ouvir, te orientar, te dar orientação pelo ponto de vista da fé, através da ótica da palavra de Deus, para você sair dessa situação. Acompanhe agora a história da Priscila, que venceu, que superou a depressão, e a gente já volta. Minha vida era uma vida sem cor, vivi no preto e branco. Desde a minha infância, eu cresci num ambiente muito triste. Por conta disso, eu desenvolvi problemas emocionais, eu tinha desmaios, eu tinha problemas para dormir. O início, sim, da depressão grave foi em 2006, com a morte do meu pai. Morreu de uma forma trágica. Ele também tentou várias vezes o suicídio, até que teve êxito nisso. Fiquei muito mal, de cama. Foi quando eu fui fazer o tratamento psiquiátrico, tomar as medicações e tive a minha primeira tentativa nesse ano. Tomei toda a medicação e fui socorrida no hospital, tive que fazer lavagem. E desde esse episódio eu fiquei 10 anos com depressão, tomando remédios, fazendo terapia e eu não via melhora, parei de estudar. Tentei fazer 3 faculdades, eu não conseguia. Eu vivia um casamento, no meu relacionamento não deu certo por conta desse meu problema de saúde. Por fim, eu me vi viciada nos remédios e álcool, porque o remédio me apagava, porque eu tinha síndrome do pânico, eu tinha medo. E então o remédio vinha, apagava, e aí eu queria ter um pouco de euforia. E aí eu ia e começava a beber. Aí eu comecei a ir para festas, comecei a sair à noite, conhecer várias pessoas, conhecer homens, comecei a sair desreguladamente. Eu saía e não voltava. Ficava 2, 3 dias sem destino, louca, bebia, eu acordava nos lugares, eu nem sabia onde é que eu estava. Foi quando eu estava morando com a minha mãe nessa época, eu tomei toda uma cartela de remédio, que eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Eu tomava o remédio mais forte, tomava 2, 3 e não conseguia dormir. E aí eu lembro que nesse dia eu pensava assim, eu só quero dormir, eu só quero esquecer, eu quero fugir.
Eu não quero nem pensar o que eu vou fazer da minha vida. Estava cheia de dívidas, procurando emprego, não conseguia trabalhar. E essa situação de ser viciada na medicação e álcool. Aí eu tomei a cartela toda. Era 100 miligramas de quetiapina. Eu tomei uma cartela com 28 comprimidos. E nesse dia, eu já conheci o meu esposo atual. Ele chegou lá, eu estava desacordada. Foi quando ele chamou a SAMU para me socorrer e ainda fiquei 40 minutos com parada respiratória até receber E então eu fui desenganada pelos médicos. Os médicos falaram que se eu voltasse, eu não ia voltar sem sequelas, eu ia ter sequelas. E eu tive uma visita no hospital das pessoas da igreja, dos pastores. E foi quando ele me fez uma oração, faz um desafio com Deus. Se Ele existe, Ele se revelar para você. Vai lá na igreja. E eu fiz esse desafio com Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor existe, eu não vou sair daqui e vou para uma clínica. Porque eu só ia sair do hospital para ir para uma clínica. Que eu teria que ficar internada numa clínica de reabilitação. E então eu falei, Deus, se o Senhor existe, eu não vou precisar ir para essa clínica. E eu vou ser curado, o Senhor vai pagar tudo. A partir do momento que eu pisei meu pé na igreja, eu já vi uma mudança. Ninguém falou para mim que eu tinha que parar de tomar medicação, ninguém fez cobrança de nada. Eu só me vi com necessidade de buscar. Quando eu ia, eu me sentia bem, eu dormia bem. E então eu fui me lançando. Eu falei, meu Deus, eu estou me sentindo tão bem, tão leve. E eu não estou sentindo vontade de beber, E eu tomando remédio, sentindo que o remédio estava muito forte, que aquilo ali estava me dopando, aí eu fui tirando. Eu, por conta própria mesma, quando eu vi, foi gerando uma nova pessoa, nasceu uma outra pessoa. Uma pessoa com esperança. E aí eu comecei a olhar assim, ver, sonhar. Comecei a ter perspectiva para o meu futuro. Aí eu casei, voltei a estudar. E quando eu vi, eu já estava... Tudo que eu pensei que eu não fosse reconstruir, que estava perdido, que não tinha jeito para mim, quando eu vi, Deus já tinha... Mas o mais importante, recebi o Espírito Santo, teve a transformação total de quem eu era e de quem eu sou hoje. Aquela pessoa insegura, vazia, que tinha necessidade de ter muitas pessoas ao meu redor, precisava ficar viajando, comprando, consumindo. Era uma busca incessável. Deu espaço para Deus entrar. Eu me limpei disso e o Espírito Santo entrou na minha vida, preenchendo tudo, preenchendo tudo, me deixando limpa, leve, com sonhos, com alegria, uma alegria que eu não tem motivo, mas você é feliz, não interessa. Pode dar tudo errado hoje no seu dia, planos que você fez não dar para certo, mas você é feliz, você é completa. Se teve jeito para mim, tem jeito também para você, porque eu pude experimentar do que é ter a cura para a depressão, a cura desse vazio, essa sede insaciável. Assim como eu um dia aceitei o convite, eu quero também te convidar para o dia 22 de dezembro, para você vir conhecer o evento Vida Cores, porque a sua vida não precisa continuar em preto e branco. O sofrimento se tornou parte da rotina. No escuro da sua alma, ninguém consegue te alcançar.
Em seus dias, não há nada que traga luz. Os passos pesados têm sido cada vez mais difícil se mover e se levantar. Como ter na vida a luz que traga de volta o colorido e a alegria de viver? Vida a Cores, o evento que trará a você uma nova maneira de enxergar a vida. Neste domingo, 22 de dezembro, às 7 horas, 9h30 e às 18 horas, em todas as igrejas Universal. Assim como a Priscila venceu a depressão, você também pode vencer. É por isso que nós estamos vivendo o evento Vida a Cores, para ajudar você que precisa superar de uma vez por todas essa dor, vencer e sair dessa situação. Olha só o que diz o texto sagrado que nós separamos para você hoje. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Olha de onde vem a força. A força que você precisa vem da palavra de Deus. Essa palavra tem poder para curar a sua alma, porque a tristeza é na alma. A alma consome-se de tristeza, mas a força para curar essa alma triste vem da palavra de Deus. E se essa é a sua situação, eu quero orar por você e com você nesse domingo, 9h30 da manhã, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. 7 da manhã, o primeiro horário, com o pastor Sérgio. Nós estaremos pessoalmente às 9h30 da manhã na concentração de Fé e Milagres. Você deve trazer uma garrafa com água para você fazer o tratamento espiritual, receber a gota do milagre. E ao cair da tarde, às 18 horas, eu volto. Para você que está trabalhando nesse domingo, não pode vir pela manhã, então às 18 horas você tem também um horário para você participar. E o dia todo nós estamos vivendo o evento Vida a Cores. Aqui em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro da cidade, e em todos os templos da Universal, na nossa grande Florianópolis e em todo o estado de Santa Catarina. Quer saber onde há uma Universal perto de você? Acesse agora universal.org/localizar. Você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, nos mesmos horários, ou então em uma Universal mais perto de você. 22 de dezembro, evento Vida a Cores, para você que não quer continuar vivendo uma vida cinzenta nessa escuridão da tristeza da sua alma. Venha curar a sua alma por meio da palavra de Deus. E nós também estamos vivendo o mês da nova vida no Rio Jordão. Você vai agora acompanhar a história da Tânia, que chegou na Igreja Universal. Bom, eu não quero nem falar, vou deixar para você assistir e chegar às suas próprias conclusões. A depressão acompanhou a minha vida por um bom período. Desde jovem, eu vi problemas no casamento dos meus pais, eles se divorciaram, eu era muito jovem, e eu desenvolvi uma mágoa em relação ao meu pai, e essa mágoa foi crescendo, mas eu fugia nos estudos, eu sempre busquei estudar muito para preencher um vazio que existia dentro de mim. Eu formei em medicina e eu pensava que, realizando esse grande sonho de ser médica, eu realmente seria feliz. Mas eu vi que não aconteceu. Eu achei então que eu tinha que casar, também não preencheu o vazio. Então eu pensava assim, é porque falta um filho. Sempre eu procurava preencher alguma coisa que eu achava que estava faltando para tentar mudar a minha história, para encontrar a felicidade que eu sempre buscava. Então eu engravidei, pensando que tendo uma família eu realmente seria feliz. E meu filho nasceu, mas foi o fundo do poço, porque quando meu filho nasceu, todos os sonhos que eu tinha imaginado que eu alcançaria e que isso ia me fazer feliz, eu percebi que eu não alcancei a felicidade. Aí eu comecei a ter sintomas que eu nunca apresentava antes, alguns sinais como opressão. Então, às vezes você está bem, de repente começa a dar uma angústia, um aperto, uma sensação que algo vai acontecer, que você vai morrer.
E é desesperador, comecei a ter síndrome do pânico, comecei a ter muita ansiedade, insônia, e eu não contava para as pessoas o que acontecia, porque eu tinha primeiro vergonha de me expor, porque eu sempre fui uma pessoa guerreira, forte, e as pessoas julgam muitas vezes quem tem depressão, acham que são pessoas fracas. Eu mesma pensava isso, e depois eu vi que é uma coisa que está muito além das nossas forças, muito além do que a gente tem domínio. E um dia eu saí de manhã, acordei, fui passear com meu filho, mas enquanto eu estava dirigindo ele na cadeirinha atrás, tinha uns 6 meses aproximadamente, e a hora que eu percebi, eu estava acelerando para entrar embaixo de um caminhão e algo tirou o meu pé do acelerador. A minha irmã já orava por mim, nessa hora eu tive certeza que eram as orações dela por mim, minha irmã, meu cunhado. Eu tinha muita consciência que eu estava doente, mas não era uma doença física, psiquiátrica, era uma doença da alma. Eu sabia que o que eu estava sentindo não era uma coisa que a medicina poderia tratar. O meu filho tinha terror noturno e nós, como médicos, pesquisando doença, refluxo, várias coisas, não encontramos nada. E um dia muito terrível, meu filho acordou muitas vezes com muito medo. Ele chorava muito, foi umas 13 vezes à noite. E eu comecei a ouvir coisas caindo na cozinha, eu ia lá olhar, não tinha nada. Comecei a ver vultos no quarto dele, vultos pela casa, e ele ficava muito assustado. E nesse dia eu liguei para minha irmã, 5 da manhã, muito desesperada, chorando, falando que eu não aguentava mais, que eu não aguentava aquela perturbação, ouvir aqueles barulhos, pedindo oração para eles. Olá, eu sou Andréia Vilela, irmã da Tânia Vilela. Uma bela madrugada, ela nos acorda pedindo oração, que ela estava muito angustiada, muito aflita, que não dormiu a noite toda, ouvindo barulho, vozes, vendo vultos, e já vinha de um processo que meu sobrinho tinha um terror noturno, quase 2 anos, e nós sempre acompanhando, levando a palavra para que ela pudesse ter acesso, a essa verdade. Eu me lembro desse dia como se fosse hoje. Ele foi um dos piores dias da minha vida. Eu já buscava a Deus há 1 ano e meio em outra denominação e eu aprendia a palavra de Deus, eu tinha sede da palavra de Deus, mas eu não aprendi a praticar a palavra de Deus. Então, eu era evangélica, mas a minha vida não tinha mudado. E eu tinha uma paciente. Essa paciente era muito pesada. Todas as vezes que ela ia no consultório, que ela saía, eu ficava péssima. Então, eu comecei a não querer atendê-la, mas ela continuava insistindo em mim. E um dia, já tinha quase 5 anos que eu atendia ela, inclusive eu já tinha até desmarcado algumas vezes o consultório para não atendê-la o dia que eu via que ela ia, mas ela insistia. E um dia ela chegou lá e eu vi que ela estava diferente. Ela estava mais leve, um brilho no olhar. Ela falava de uma forma diferente e eu me abri com ela nesse dia. Eu contei para ela que eu estava passando, que eu tinha passado esse momento que foi muito ruim, dessa noite muito perturbada. E naquele momento inverteu a situação. Eu era a paciente e ela estava me atendendo. Ela começou a me explicar um pouco da fé inteligente e me convidou para ir para a Igreja Universal. Eu não tinha bons olhos, eu acreditava nas fake news, então isso me atrapalhou muito, retardou muito a minha chegada. Mas quando ela falou, eu realmente resolvi. Ela falou, não custa nada você ir, se você for e não gostar, você não volta mais. Na primeira reunião, que foi realmente a reunião que eu acredito que mudou a minha vida, eu já vi sinais e maravilhas, porque eu já conseguia dormir, coisas que não aconteciam há anos, eu não tinha mais ansiedade, eu tinha já praticamente me livrado da depressão, que para a medicina não tem cura, mas eu não tinha mais aquela opressão, aquela angústia. Então, realmente, eu entendi
indo na igreja, o pastor explicando, eu entendi que eu precisava do Espírito Santo. Porque eu tinha alcançado resultados, mas eu jamais seria completamente feliz se eu não recebesse o batismo com o Espírito Santo. E eu já tinha me batizado na outra igreja, mas não tinha sepultado a velha natureza. E na Universal, eu me batizei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Eu tomei banho na igreja por 7 vezes. Mas teve um dia que a palavra entrou dentro de mim e eu realmente resolvi me entregar por completo, tirar tudo dentro de mim, o sentimento, a mágoa, os maus olhos. Foi quando eu fui até Deus no altar e eu deixei a velha Tânia. Eu já tinha matado a velha criatura nas águas, no batismo das águas, mas faltava o batismo do Espírito Santo. E no dia de cumprir o meu voto, eu subi não só com sacrifício material, eu subi com toda a Tânia. E quando eu desci, eu tinha certeza que Deus era comigo, que Deus aceitou o meu sacrifício. E foi a maior alegria da minha vida. Não tem nascimento de filho, casamento, profissão, sucesso financeiro, profissional, não tem viagens, nada nesse mundo consegue fazer o que o Espírito Santo faz. Preencher um vazio que só Ele poderia preencher. E foi maravilhoso. O que eu busquei por tantos anos foi o que eu encontrei no dia que eu fui batizada com o Espírito Santo. Depois do Espírito Santo, eu comecei a buscar alcançar as promessas, as outras promessas de Deus, porque eu já tinha recebido a promessa mais importante. E aí eu comecei a investir mais na minha vida profissional também. Hoje eu faço uma cirurgia de pálpebra sem corte que só eu faço no mundo inteiro, que foi uma direção de Deus, veio do altar. E eu tenho um casamento maravilhoso, eu tenho um filho maravilhoso. Meu filho hoje tem 20 anos, é um homem de Deus. E eu creio que muito mais Deus tem para mim. Mas mesmo se Deus não me desse mais nada depois do Espírito Santo, eu já seria a pessoa mais realizada e mais feliz do mundo, porque o resto aqui tudo é muito passageiro. Mas o altar foi o que realmente me deu a oportunidade de alcançar tudo que eu alcancei hoje. E eu entendo que o altar é uma verdadeira entrega. A gente, quando vai para o altar, a gente tem que se entregar por completo. Não adianta você fazer uma entrega parcial, uma entrega só de uma parte da sua vida. A gente tem que entregar por completo e Deus honra sempre. Não importa o quanto se tem. Ninguém despreza a novidade. Somos assim, por natureza. O ser humano é atraído pelo que é novo. Mas o que realmente a alma humana deseja é uma nova vida, que poucos sabem como alcançar. Nenhuma novidade do lado de fora é capaz de mudar a velha essência. Uma nova vida começa do lado de dentro, a partir de uma decisão. A nova vida que a alma deseja, Deus está pronto para proporcionar. E a primeira página de uma nova história começa a ser escrita com arrependimento, materializado no batismo nas águas, onde a velha vida é sepultada e uma existência nova se inicia. Novos pensamentos, novas atitudes, absolutamente tudo novo. A partir deste domingo, dia 8, até 31 de dezembro, as águas do Rio Jordão estarão no batistério de cada Igreja Universal para o batismo nas águas daqueles que tomarão esta atitude
para uma novidade de vida. Saiba mais em uma igreja universal mais próxima de você. Esse é o Deus da Bíblia, que traz à existência as coisas que não existem, que faz das coisas velhas coisas novas. O Senhor Jesus disse: eis que faço novas todas as coisas. E esta é a proposta de fé da Fogueira Santa da Nova Vida no Rio Jordão, que vai até o dia 31 de dezembro, na virada da família. E se você quer saber mais a respeito, neste domingo estaremos falando dentro da nossa concentração de fé e milagres, vamos tratar do assunto da nova vida. Meu caro e amiga, tem jeito para você sim. Não importa o quanto você já errou nessa vida, o quanto você já sofreu nessa vida, o quanto você já perdeu nessa vida, o que importa é o seguinte: é uma decisão de sair daí de onde você está e vir para o campo da fé, para o mundo da fé, mudar a história da sua vida, assim como aconteceu com a Tânia. E vai acontecer com você também. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de levar a palavra a quem está sofrendo, a quem está necessitado de ajuda, a essa pessoa que sofre com depressão, cuja alma está tomada, sendo consumida pela tristeza, mas a força vem da tua palavra para curar essa alma aflita, para arrancá-la da dor, do sofrimento e da angústia, para dar nova vida, porque esta é a proposta do Senhor, nova vida. Portanto, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu estendo as mãos agora para abençoar todos os que me acompanham e que oram comigo, de perto ou de longe, e dê essa pessoa disposição para sair de casa nesse domingo e vir te buscar a nova vida. É o que determinamos pela fé, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Olha, eu tenho certeza que Deus te alcançou. Agora é necessário você dar um passo de fé. Você não assistiu essa programação à toa. Não foi uma coincidência. A mão de Deus se estendeu para você, para mudar a história da sua vida. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis, neste domingo, 9h30 da manhã, na grande concentração de fé e milagres. Eu espero por você. Demais horários, às 7 da manhã e também ao cair da tarde, às 18 horas. Eu deixo você agora com esse recado especial sobre a virada da família, terça-feira, 31 de dezembro, a partir das 22 horas até 00h10. Saúde, amor, prosperidade são algumas das coisas que mais se deseja na virada do ano. Coisas que ninguém pode garantir ou controlar. Mas ainda que você alcance tudo isso, o que adianta o próximo ano ser bom para você, mas não ser bom para sua família? Neste mundo ninguém está isolado. O que acontece com seus entes queridos, de bom ou de ruim, também afeta você. Um novo ano se aproxima. Venha colocar o seu ano, sua vida e a sua família nas mãos de Deus, em agradecimento, dedicando a Ele os primeiros minutos de 2025 e o controle sobre a sua vida neste novo ano. Prepare-se para a virada da família na vigília de Ano Novo. Terça-feira, dia 31 de dezembro, às 22 horas, em todas as igrejas Universal.